Ele disse que eu deveria ir a um asilo, mas uma ligação reveladora mudou tudo em apenas 24 horas. Maria respirou fundo, tentando conter a tempestade que se formava dentro dela. Seu pai, sempre tão forte, agora olhava para ela com um olhar vulnerável, numa cena que quebrava seu coração. A ideia do asilo parecia um pesadelo. Como poderia deixá-lo em um lugar estranho, longe do amor e dos cuidados que sempre lhe deu? As memórias da infância, dançando aos sons dos seus discos favoritos, voltavam à tona, lembranças de um amor incondicional que agora se transformava em desespero. A música preenchia o estúdio, mas a energia que sempre a movia estava distante. O bate-papo animado entre alunos parecia um eco distante, enquanto Maria praticava a nova coreografia. Ela sentia cada passo pesado, como se estivesse dançando com um mundo nas costas. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Marcela, uma antiga aluna. Maria tem uma proposta incrível para você, uma apresentação que pode transformar sua carreira. As palavras dela eram pura paixão, mas Maria sentiu um nó na garganta. O brilho nos olhos de Marcela contrastava com as sombras que agora pesavam sobre sua vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias que se seguiram, Maria se afundou nos ensaios. Cada movimento que fazia pendia entre a alegria e a dor. Ela tinha em mente a chance de ser reconhecida, mas ao mesmo tempo o peso de cuidar do pai a fazia questionar suas prioridades. Durante as coreografias, memórias de danças em família a preenchiam de melancolia. Lembrava-se das conversas pacíficas, dos conselhos que a moldaram, das risadas que soavam como uma sinfonia harmoniosa. Mas algo inesperado aconteceu em um domingo ensolarado. Durante um almoço em família, seu pai revelou segredos que estavam guardados a 7 chaves. Sacrifícios feitos por amor, escolhas que ele nunca mencionou, como trabalhar em turnos exaustivos para que Maria pudesse ter aulas de dança. Cada palavra dele atingiu seu coração como uma flecha. Ela se sentiu pequena, mas também inspirada por essa grandeza que ele carregava. O peso da responsabilidade parecia mais leve agora que ela entendia o valor do amor deles. Com a apresentação se aproximando, Maria se via em uma encruzilhada. No estúdio, as luzes da cidade de São Paulo, brilhando através da janela, pareciam refletir suas próprias dúvidas. Ali, em meio a um turbilhão de sentimentos, o que ela realmente queria? Ser uma dançarina reconhecida ou ser a filha que sempre cuidou do pai? A noite caiu e o coração dela estava despedaçado, com a mente dividida entre 2 caminhos possíveis. O que mais ela descobriria sobre sua família e o que realmente significava ser uma filha? Maria não conseguia dormir. O céu estrelado parecia refletir suas inquietações, com cada estrela piscando como a esperança que dançava dentro dela. O pensamento de seu pai em um asilo a atormentava. Aquela imagem não saía da sua cabeça. Como poderia imaginar aquele homem forte e atencioso em um lugar onde ele não pertencia? No dia seguinte, ela decidiu ir ao centro da cidade. Precisava de um ar fresco, de inspiração e, quem sabe, respostas. O movimento do local era frenético, mas Maria caminhava como em câmera lenta, suas emoções pesando mais que os corpos apressados ao seu redor. O cheiro de pão fresco invadiu suas narinas e a fez lembrar das manhãs em que seu pai a acordava com um bom café para enfrentar mais um dia de ensaio. Ao entrar em uma pequena padaria, um garoto a reconheceu. "Você não é a Maria?" perguntou, com um brilho de admiração nos olhos. "Vi você dançando em um vídeo. É incrível!" O sorriso dele a fez sorrir também, mesmo que efemeramente. Por alguns instantes, ela se lembrou do que a paixão pela dança significava. Era liberdade, era expressão. Um pequeno intervalo nessa montanha-russa emocional.
Assim que voltou para casa, um novo pensamento a atingiu. Por que não poderia levar seu pai com ela, em vez de colocá-lo em um lugar estranho? As lembranças de danças juntas passaram por sua mente, e de repente, uma ideia brilhante tomou conta. Maria poderia criar um espaço onde eles compartilhassem momentos, dançando e vivendo memórias renovadas. Com essa convicção, sua determinação só aumentava. Naquela noite, Maria tomou coragem e confrontou seu pai. Pai, e se fizéssemos uma coisa diferente? E se você viesse comigo para os ensaios? Eu sinto que precisamos disso. Obrigada por tudo que fez e faz por mim. Vamos dançar, vamos criar momentos juntos. Ele a olhou com uma expressão que variava entre a surpresa e a emoção. Maria, eu não tenho mais os passos que tinha antes. Não sei se consigo. A hesitação do pai cortou seu coração. Mas, ao mesmo tempo, ela viu a centelha de esperança começar a brilhar em seus olhos. Vamos juntos, pai. Não importa, a dança é nossa e quero que você esteja comigo. Podemos reinventar nossos passos. O olhar dele se suavizou e Maria sentiu que havia algo de mágico nas suas palavras. Ele acenou lentamente, como se concordasse com a ideia, e Maria não conseguiu conter a alegria que inundava seu peito. Aquelas palavras eram apenas o começo. Com um novo ambiente de afeto e comprometimento, ela começou a planejar pequenos ensaios com seu pai em casa. Era mais do que apenas dançar, era trazer à tona o amor que sempre existiu, mesmo diante da adversidade. Os primeiros passos juntos foram desajeitados, mas repletos de risadas e sorrisos. A música tocava suavemente e, em meio aos erros e risadas, Maria percebeu que estavam criando uma nova memória a cada dia. Contudo, em meio à sua felicidade, outra ligação mudaria tudo mais uma vez. O telefone tocou com uma mensagem que a fez parar. A voz do outro lado do telefone era uma lembrança distante, mas cheia de consequências. Maria, preciso falar com você. É sobre a proposta de Marcela e algo mais. Ela sabia que o que viria a seguir poderia mudar o rumo de suas vidas novamente. Desesperada, Maria se sentiu dividida mais uma vez. O que seriam aquelas informações? O que mais teria que escolher? Era hora de descobrir. Maria sentou-se no sofá, o telefone ainda em sua mão, o coração acelerado. As palavras da mensagem ecoavam em sua mente como um sino. A proposta de Marcela. O que poderia ser tão urgente? Com um profundo suspiro, ela decidiu ligar de volta. A ansiedade a consumia, mas agora não havia como voltar atrás. Oi, Maria. Obrigada por retornar tão rápido. Precisamos conversar sobre a proposta que você recebeu. Acho que, levando em conta a sua nova situação com seu pai, é melhor que a gente se encontre pessoalmente, disse a voz calma, mas firme, do outro lado da linha. Um frio percorreu sua espinha. O que aquela proposta tinha a ver com seu pai? E o que Marcela queria que ela soubesse? O desejo de entender tudo a devorava, mas o peso de sua nova realidade também a fazia hesitar. Marcela, sobre o meu pai, é tudo muito novo para mim agora. Eu preciso dele por perto. Estou tentando manter isso sob controle. Maria explicou, as palavras saindo com dificuldade. A verdade era que, além do desejo de dançar, a perspectiva de perder seu pai para um asilo a apavorava. Eu entendo, Maria, mas a vida nos apresenta desafios que às vezes precisam de coragem para enfrentá-los. Venha à reunião amanhã à tarde. Haverá pessoas que podem entender essa nova fase da sua vida e te ajudar a tomar uma decisão, principalmente se você deseja transformar seus ensaios com seu pai em algo mais. Marcela disse, sua voz parecendo uma âncora em meio ao turbilhão de emoções. Maria ponderou, pensando na dança, na paixão, no pai. O que ela mais queria era criar memórias, e ao mesmo tempo o compromisso com um futuro incerto a deixava apreensiva. Seria essa a chance de mudar tudo? Com um leve tremor na mão, ela respondeu, ok, vou, muito obrigado. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pela janela. Maria observou seu pai sentado à mesa, tomando seu café, com um olhar distante. O dia estava cheio de promessas e ansiedades. O pequeno espaço em que dançavam juntos, criado com tanto carinho, parecia querer engolir os problemas. A música ainda ressoava em suas memórias, mas agora havia uma sinfonia de incertezas à espreita. Antes mesmo de ir à reunião, Maria sentiu a necessidade de compartilhar o que estava prestes a viver.
Pai, tenho uma reunião hoje, começou, sua voz tremendo um pouco, sobre algo que pode nos ajudar a manter a dança como parte das nossas vidas. É algo grande, mas eu estou aqui com você, para não deixar nada nos separar. O pai olhou para ela, um leve sorriso se formando, mas a preocupação ainda estava presente em seus olhos. Você está fazendo um ótimo trabalho, Maria. O que quer que seja, eu estarei ao seu lado. Você sempre foi mais forte do que pensa, ele respondeu, e o orgulho em suas palavras encheu Maria de esperança e determinação. Durante a reunião, a sala estava repleta de rostos desconhecidos, mas havia uma energia palpável no ar. Marcela apresentou a proposta e a audiência parecia envolvida, exceto por uma pergunta que ficou na mente de Maria. E se, ao buscar uma nova oportunidade, ela estivesse à beira de abrir mão de algo precioso? A proposta poderia significar a chance de crescer na dança, mas seria isso à custa de sua conexão com o pai? O dilema a atormentava, mas seu olhar cruzou com o de Marcela, que a observou com empatia. Ali, no meio de uma roda de ideias e sonhos, Maria começava a perceber que as respostas que buscava não viriam de alguém externo. A verdade estava dentro dela mesma. Então, com coragem, levantou a mão para falar. Eu tenho um pai que me ensina a dançar a vida. Como posso conciliar essas duas paixões? Não posso simplesmente escolher uma delas. Ao ouvir as suas palavras, todos na mesa silenciaram. O templo do sentimento que construiu nos ensaios caseiros pulsava em seu peito, e Maria sentiu que a conversa a levaria a um novo ponto de virada. O que ela não sabia é que a resposta viria de dentro de si e que seus próximos passos teriam impactos inimagináveis na vida que estava começando a reconstruir. De repente, as portas do desconhecido se abriram e Maria estava prestes a dar um passo que mudaria não só sua vida, mas a de seu pai. O que isso significaria para eles? O coração batia forte e a dança continuava a chamar, revelando uma nova melodia para compor. A sala estava em silêncio, apenas o murmúrio suave dos olhares curiosos preenchiam o espaço. Maria, com o peito apertado, sentiu o peso da expectativa em cada olhar que se voltava para ela. Marcela, percebendo a intensidade da situação, deu um passo à frente, com um sorriso reconfortante. Maria, você não está sozinha. Cada um de nós já passou por momentos difíceis em busca do que amamos, disse, como se estivesse acenando para cada um os desafios da vida. Maria respirou fundo. Seria aquela a oportunidade de abrir seu coração e falar sobre o que realmente a incomodava? Como transformar os ensaios com seu pai em algo cativante, mantendo o amor por ele intacto? Essa dualidade a consumia, mas agora havia uma leve esperança surgindo, como uma luz suave que se apagava e acendia numa dança de emoções. Eu percebo que a dança é minha paixão, mas meu pai é minha âncora. Se eu for adiante me dedicando a essa proposta, como vou garantir que essa nossa conexão grandiosa continue? Ela indagou, quase implorando por uma resposta. O grupo pareceu se inclinar para frente, interessados pela profundidade de suas palavras. Marcela aproveitou para falar. Acredite, Maria, a dança pode te libertar. Isso não significa que você tenha que perder o relacionamento com seu pai. Pode ser o contrário. Pense em como vocês poderiam brilhar juntos, trazendo isso para o palco, mostrar que um não vive sem o outro. Essas palavras tocaram o fundo de Maria. Uma ideia brotou em sua mente como uma flor numa manhã ensolarada. Ela queria dançar com seu pai como nunca antes, não apenas para si mesma, mas para mostrar a todos o quão profundo e bonito poderia ser o amor entre eles. A sala parecia vibrar com essa nova perspectiva. Ela podia sentir a energia dos desconhecidos se transformando. Os rostos que antes eram indiferentes, agora estavam sutilmente admirados. Ao olhar além do grupo, viu seu pai na sua mente, seu sorriso orgulhoso e seu olhar caloroso. Maria sorriu, um sorriso puro e cheio de esperança. No fundo, eu sempre esperava que a dançaria de uma forma mais grandiosa, algo que pudesse fazer refletir como é viver em parceria com quem a gente ama. Talvez essa seja a chance, ela disse, agora com a voz firme e decidida.
Se a dança pode estar presente em nossas vidas, por que não podemos fazer dela uma história que une gerações? A plateia aplaudiu, mas Maria estava perdida em seu pensamento. O que mais poderia surgir desse desejo ardente? Como transformar esse momento em um marco que ela levaria para sempre? Uma nova ideia desabrochava em sua mente, e a emoção era palpável. Marcela, percebendo a chama que acendera, continuou. Exatamente, Maria. Nós podemos te ajudar a moldar esse sonho em algo concreto. Vamos criar uma apresentação que integre a sua história com seu pai. Precisamos da vulnerabilidade de vocês dois para tocar os corações das pessoas. Sentindo a adrenalina correndo pelas veias, Maria se lembrou das inúmeras vezes em que dançou num espaço apertado, o pai rindo enquanto ela deslizava pelo chão. Se ela pudesse capturar essa emoção e traduzi-la em arte, estariam não apenas juntos, mas mostrariam ao mundo a força do amor entre pais e filhos. A ideia pulsava em sua mente. Mas antes que pudesse mergulhar fundo na possibilidade, um novo pensamento a atravessou. E se essa proposta fosse mais do que um passo para a dança, mas um novo caminho para a sua vida? Como o envolvimento nessa apresentação mudaria a dinâmica dela com seu pai? Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Maria percebeu que a verdadeira dança estava apenas começando. E que, ao final de tudo, a resposta poderia estar mais perto do que ela imaginava. Seria ela capaz de estar pronta para o que o futuro reservava? A questão ainda pairava no ar quando Marcela, com um olhar firme, perguntou: Maria, você está disposta a dar o próximo passo com a gente? O desafio estava lançado, e cada batida do coração de Maria parecia ressoar com aquilo que estava por vir. O palco da vida a esperava, e ela preparava-se para dançar. O dia seguinte amanheceu radiante, com os primeiros raios de sol invadindo o quarto de Maria. As flores no vaso na janela pareciam dançar com a brisa leve, assim como seu coração pulava de emoção. Seria esse o início de uma nova jornada? A ideia de dançar com seu pai a havia deixado inquieta, mas também cheia de um otimismo contagiante. Ela se levantou, arrumou-se com cuidado e olhou-se no espelho. O reflexo que encontrou era de alguém decidido, com a determinação de transformar seus sonhos em realidade. Apesar da ansiedade que a acompanhava, havia um brilho em seus olhos que não estava ali antes. O que significaria esta apresentação para o relacionamento dela com o pai? A conexão entre eles poderia se fortalecer ou se fragilizar. E se as expectativas de um público olhassem para eles de uma forma que ela não pudesse suportar? Maria decidiu que era hora de conversar de verdade com seu pai. Sentou-se à mesa do café da manhã, onde ele a aguardava com uma xícara fumegante e um sorriso afetuoso. As palavras estavam na ponta da língua, mas hesitou. Como apresentar essa ideia sem que ele sentisse que estava sendo deixado para trás? Pai, começou ela, a ansiedade tomando conta de sua voz. Eu tenho algo muito importante para te contar. Ele levantou o olhar, os olhos brilhando de curiosidade. O que foi, minha filha? No fundo, Maria queria que aquele momento fosse especial, queria que ele visse a importância daquela dança, não apenas como uma forma de expressão artística, mas como um símbolo do amor que eles compartilhavam. Eu quero dançar, mas não sozinha. Quero fazer isso com você. Estamos juntos nessa. A última frase escapuliu de seus lábios como um grito de esperança. Seu pai franziu a testa, surpreso. Dançar comigo? Você está falando sério? Sim, disse Maria, com a voz agora firme. Pense bem, podemos criar algo lindo, uma história sobre nós. Eu quero te mostrar que a dança não precisa ser um distanciamento, mas uma união. É claro que seu pai, sendo quem era, tinha suas limitações. Era um homem vaidoso, orgulhoso e muitas vezes resistente às mudanças. Mas, Maria, eu não sou um dançarino. Você realmente acha que estaria certo fazer isso? Ela sentiu uma pontada no coração, mas não iria desistir fácil. Você não precisa ser um dançarino, pai. Você só precisa ser você. A nossa história permite acreditar que juntos podemos ir longe. Aquilo que sempre vivemos pode ser a base do que iremos dançar. O silêncio tomou conta da mesa enquanto seu pai pensava. Maria podia sentir a tensão, como se o tempo estivesse parado entre eles. Então, algo em seu olhar se iluminou.
E se eu disser que, depois de muito pensar, não seria uma má ideia? Ela mal pôde conter a empolgação, mas antes que pudesse comemorar, o tom dele ficou mais sério. Porém, precisamos conversar sobre a sua vida, sobre como isso pode interferir em seus planos. Nas primeiras horas, até aquela conversa poderia ser mágica, mas logo se tornou um baque. O pai mencionou um asilo que havia pesquisado, um lugar onde poderia se acomodar com segurança, distante da atividade frenética da cidade. Maria, disse ele, talvez essa apresentação não seja o que realmente precisamos agora. O que precisamos é garantir sua segurança e decidir o que fazer da vida. Aquelas palavras a atingiram como um golpe. Maria não sabia se sentia triste ou confusa. Ele queria o melhor para ela, mas aquela fala trouxe uma sensação de abandono. Como assim? Perguntou, tentando esconder a dor na voz. Você não está pensando nisso, né? Então, durante a tensão daquela conversa, o telefone tocou. Aquelas 3 palavras, que pareciam um eco das dúvidas de Maria, fizeram o coração dela acelerar. Uma ligação reveladora mudaria tudo em sua vida, e ela murmurou para si mesma: o que será agora? O pai olhou para o telefone, intrigado, antes de pegar o aparelho. O que quer que fosse, aquilo poderia mudar o destino deles. Maria sentiu que um novo capítulo se desenrolava, e a dança estava longe de terminar. O pai de Maria atendeu ao telefone, e ela mal conseguia conter a respiração. Com a expressão mais séria que já havia visto, ele falou em voz baixa, o olhar vazio. O ambiente parecia carregar mais peso do que antes. Maria encostou-se à mesa. Seu coração batia descompassado. Quem está falando? Ele questionou, e a resposta do outro lado parecia longa e complexa. Cada palavra que ela não podia ouvir soava como um eco em sua mente, formando um turbilhão de ansiedade. Sim, isso mesmo, entendo. Ele assentiu lentamente, como se processasse uma verdade que poderia mudar tudo. Enquanto o pai sustentava a chamada, a mente de Maria vagava. Ela relembrava cada instante que ela e seu pai estiveram juntos, os momentos alegres e tristes, todas as vezes que ele a encorajou a seguir seus sonhos. A ideia de que ele pudesse ser obrigado a deixar tudo para trás era angustiante. Mas e se a ligação fosse sobre uma nova chance, a promessa de um grande recomeço? O pai terminou a conversa, e ao colocar o fone, a expressão dele estava envolta em um misto de surpresa e preocupação. Ele mal olhou nos olhos da filha, como se estivesse lutando para articular o que lhe havia sido revelado. Pai, o que foi? A urgência nas palavras de Maria brotava de seu desespero. Do que você estava falando? Ele respirou fundo e a tensão era palpável. Foi uma entidade do governo. Eles estavam falando sobre o programa de auxílio a cuidadores, oferecendo assistência para quem precisa de cuidados especiais. Eles querem que ele... Eu considere... A voz dele falhou. A considera o quê? Maria interrompeu, seu coração pesado. Você não está falando do asilo, né? Palavras que nunca deveriam sair de sua boca. Eles querem que eu comece com as avaliações. É um processo. Eu não sei o que fazer. Ele desviou o olhar, como se a realidade fosse um fardo que ele não poderia carregar. Um nó se formou na garganta de Maria. Ela queria gritar, mas a palavra que saiu foi apenas um sussurro. Pai, você não pode pensar assim. Eu estou aqui por você. Não precisamos que alguém decida por nós. Ele a olhou, os olhos deles refletindo um conflito interno. Maria, eles disseram que isso pode ser melhor para nós. Essa dança, essa ideia que você apresentou, é lindo, mas não vai resolver nossas questões. Eu estou perdendo a capacidade de cuidar de mim mesmo. Mas isso é um desespero. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Você não pode se entregar assim. Dançar conosco pode ser o que precisamos para voltar a viver. Àquele desfecho emocional, um lado do pai parecia confrontado e amedrontado, enquanto o outro estava repleto de amor e melancolia. Você não entende sobre meu estado, sobre o futuro. Estou com medo, Maria. Maria se levantou, decidida. Eu não vou deixar isso acontecer. Vamos juntos, por favor. Deixe-me ajudar a encontrar uma solução melhor. Não desista de nós. E, antes que ele pudesse responder, o telefone tocou novamente. Com o coração acelerado, Maria deu um passo à frente, sua mão alcançando o aparelho. Um impulso a guiou. E se for outra oportunidade, pai? Vamos descobrir juntos.
Ele hesitou, mas ela não se deixou abalar. Aquele momento poderia ser decisivo. Com um movimento rápido, ela atendeu. A voz familiar e desconhecida do outro lado a trouxe de volta à realidade. Oi, Maria, aqui é o Carlos, do estúdio de dança. Precisamos conversar, é urgente, sobre sua apresentação. As palavras dele giravam na mente de Maria como uma valsa envolvente. O que ele tinha a dizer poderia ser uma nova chance ou um grande desafio. Mas para ela era só mais um passo na jornada. Você está ouvindo? Carlos perguntou, e naquele momento a vida de Maria estava prestes a tomar um novo rumo. Sim, ela respondeu, a ansiedade preenchendo o ar. Então, vamos fazer dessa dança a nossa melhor história. Mas precisamos decidir isso agora. A conexão entre ele e ela ardia com a possibilidade, e Maria sentiu que o destino e a dança estavam se entrelaçando. E ela sussurrou para si mesma, cheia de esperança. Estamos prestes a fazer história. Maria respirou fundo, tentando controlar a tempestade que se formava dentro dela. A voz de Carlos ecoava, mas os pensamentos sobre o que acabara de ouvir a estavam deixando ainda mais tensa. O que você quer dizer com fazer dessa dança a nossa melhor história? Ela perguntou, ansiosa para entender o que estava em jogo. Temos uma apresentação importante que pode abrir portas, não só para você, mas para todos nós, Carlos disse, sua voz cheia de convicção. É a chance de mostrar o que somos capazes. Se você conseguir levar a mensagem certa para nosso público, podemos transformar não apenas a sua vida, mas de tantas outras pessoas. A mente de Maria fazia malabarismos entre o que o pai estava enfrentando e a ideia desta apresentação. O peso da responsabilidade a sufocava, mas seu coração pulsava como uma energia que ela não entendia bem. E se não der certo? Ela questionou, o medo escorrendo pela sua voz. E se o pai e eu não estivermos prontos? Você e seu pai têm uma história incrível para contar, e essa dança é a oportunidade perfeita, Carlos insistiu. Vocês podem inspirar outras pessoas e ajudar quem passa por situações semelhantes. A determinação dele era contagiante, e Maria começou a vislumbrar a possibilidade de algo maior do que os problemas que estava enfrentando. Enquanto falavam, o olhar de seu pai vacilava entre a esperança e o receio. Ele parecia preso entre as expectativas da realidade e o desejo de lutar por um futuro melhor. Maria entendeu que aquela ligação tinha o potencial de mudar o destino deles, mas o caminho até lá não seria fácil. Mas preciso de você ao meu lado, pai, Maria disse, firmando a voz. Nós dois juntos, não podemos desistir de nós, nem agora. O pai dela olhou para ela, e houve algo ali, um brilho que quase a fez acreditar que eles poderiam superar aquele momento difícil. Carlos, onde e quando será essa apresentação? Maria se virou, sua decisão ecoando no ar. Preciso saber se essa dança pode nos salvar. É na próxima semana, um festival que reúne cuidadores e seus assistidos, um espaço onde todos podem se expressar e também aliviar um pouco da carga emocional, Carlos respondeu, sua voz misteriosamente envolta em empolgação. Um festival que poderia ser o respiro que eles tanto precisavam. Maria ficou em silêncio, seus pensamentos fervilhando. Uma dança, uma história, uma chance. A luz fraca da cozinha iluminava o rosto de seu pai, e Maria percebeu a fragilidade dele, mas também a chama de esperança que começou a arder. Podemos fazer isso, pai. Tudo o que precisamos é dar um passo à frente juntos, ela disse, com firmeza. A expressão dele se suavizou, e por um breve momento, Maria sentiu que o vínculo entre eles estava repleto de possibilidades. O que você pensa, pai? Ela estava tão próxima, tão ansiosa por uma resposta que mudaria tudo. Era a oportunidade de resgatar aquilo que parecia perdido. Ele hesitou, e enquanto o tempo parecia parar, um novo toque no celular interrompeu a tensão. Com um olhar questionador, Maria pegou o aparelho. Era uma mensagem de texto deste número desconhecido. Ela abriu o aplicativo rapidamente. Maria, sei que você pode estar passando por um momento difícil, mas o que você e seu pai estão prestes a descobrir é maior do que qualquer desafio. Estão prontos para uma realidade que ninguém esperava? Vocês têm um papel crucial que mudarão o que acreditavam ser possível. O coração de Maria disparou. O que significava aquilo? A vida estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente.
O que mais poderia estar por vir? Maria sentiu um frio na barriga enquanto analisava a mensagem enigmática. O que poderiam descobrir? A dúvida a consumia, mas uma faísca de curiosidade também despertava em seu interior. Ela virou para seu pai, os olhos brilhando de uma esperança renovada, quase esquecendo temporariamente as preocupações que a assombravam. Pai, você acha que podemos encarar isso juntos? Não apenas a dança, mas tudo o que essa mensagem pode significar? Maria perguntou, sua voz carregada de emoção. O homem se virou lentamente, a expressão confusa. Ele passou as mãos pelos cabelos grisalhos, buscando clareza. Maria, eu não sei. O que mais pode acontecer de estranho? Já temos tanta coisa para lidar. Ele respondeu, a insegurança evidente, mas ali, ao fundo, a centelha de coragem começou a surgir. Mas e se for a chance de vivermos algo diferente, de nos reconectarmos? Maria insistiu. Eu não quero que a gente fique preso a esse medo. Vamos descobrir o que isso significa. A hesitação no olhar do pai começou a se desfazer. Com um aceno lento, ele sorriu, deixando transparecer o pequeno raio de esperança que ainda restava. Ok, vamos descobrir juntos então, ele disse com a voz mais firme. Maria colocou o celular no bolso, sentindo uma determinação crescente. O festival estava se aproximando e, assim como a mensagem alerta, aquele evento seria um divisor de águas em suas vidas. Ela se levantou e começou a dançar sob o olhar atencioso do pai, os passos leves refletindo a energia que a invadia. Ele a observou e algo na forma como ela se movia fez seu coração pulsar de forma diferente. Uma ideia começou a brotar em sua mente. Podemos ensaiar. Precisamos ainda mais tempo juntos. O festival vem aí e não podemos deixar esse momento passar, afirmou Maria empolgada. Claro, vamos ensaiar. Preciso me sentir parte disso novamente. É hora da gente fazer a nossa história brilhar. O pai se levantou e, ao se juntar a ela, os dois se perderam na música que começava a tocar ao fundo. Aquela dança era mais do que passos, era um símbolo de luta e resiliência. Algumas horas depois, já cansados, mas felizes, decidiram tirar um tempo para descansar. Sobre aquela mensagem, quem será que mandou? Maria perguntou, curiosa. Seus pensamentos vagueavam entre possibilidades, mas também havia um misto de apreensão. O que você acha que devemos fazer? Devemos responder? O pai perguntou, um brilho de preocupação em seus olhos. Sim, vou responder. Não podemos deixar essa oportunidade passar, Maria disse com firmeza. Algo dentro dela pulsava para que tomassem essa iniciativa. Com o celular em mãos, ela começou a digitar, enquanto o pai observava com um misto de orgulho e ansiedade. O brilho de suas expectativas pulsava na sala. Pronto, enviei. Agora, só nos resta esperar. Em meio à expectativa, um silêncio confortável se instalou. O universo parecia segurar a respiração junto deles. Tudo estava prestes a mudar. Uma nova história estava prestes a ser escrita. Ela pensava em quão extraordinário seria se aquela mensagem se transformasse em uma revelação de algo maior, algo que poderia conectar as histórias deles à dor de tantas outras pessoas. Quando o celular apitou novamente, o coração de Maria acelerou. É a resposta! Ela gritou, segurando a mão do pai, a lembrança da dança ressoando em seus corações. Mas ao abrir a mensagem, o sorriso em seu rosto se desfez rapidamente. O que viria agora? Maria, fui informado sobre tudo. O que vocês estão prestes a descobrir está muito mais profundo do que imaginam. Vocês devem estar preparados, porque a verdade pode ser mais difícil do que a realidade atual. O mundo de Maria virou de cabeça para baixo. O que mais poderia ocorrer? A inquietação preenchia o ambiente. Algo monumental estava a caminho, e ela não fazia ideia do que esperar. A única certeza é que a dança apenas começava. Maria segurou o celular com firmeza, a mensagem ecoando em sua mente como um tambor distante. As palavras eram uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. Ela sentiu seu pai se inclinar para perto, a preocupação estampada no rosto. "O que você leu?" ele questionou, a voz trêmula e baixa. "Diz que a verdade é mais difícil do que a realidade atual." Sua voz vacilou. Era difícil explicar o turbilhão de emoções que a dominava. Como poderia uma simples mensagem ter o poder de mudar tudo?
Talvez devêssemos ir atrás disso, sugeriu seu pai. Procurar respostas antes que o festival comece. Pode ser importante. Maria assentiu, mas um frio intenso tomou conta de seu corpo. O que mais poderiam descobrir? A mente dela desenhou cenários aterrorizantes e maravilhosos, todos ao mesmo tempo. Com um impulso, decidiu que de um jeito ou de outro precisavam confrontar isso. Temos que descobrir quem mandou essa mensagem e o que ela realmente significa. O brilho de determinação voltou ao olhar de Maria. Juntos, eles se levantaram e caminharam até a janela. A noite estava calma, mas o céu parecia carregado de mistério. Assim que anoiteceu, Maria começou a fazer algumas pesquisas online. As horas passaram como minutos. Suas mãos dançavam sobre o teclado enquanto ela ajustava a busca. Logo, uma página atraiu sua atenção. Um asilo local havia recebido notícias de um antigo residente que supostamente tinha uma conexão profunda com a história da sua família. "Pai, olha isso!" Maria exclamou, apontando para a tela. "Diz que esse asilo tem um ala dedicada a histórias de vida. Precisamos ir lá." O pai franziu a testa, refletindo. "Mas e se não encontrarmos nada? Pode ser perda de tempo. E se encontrarmos tudo? E se for lá que está a resposta para essa mensagem? Precisamos tentar." A urgência em suas palavras fez o pai suspirar, mas ele sabia que havia mais a ganhar em descobrir do que a perder na dúvida. No dia seguinte, entraram no asilo como quem entra em território desconhecido. O cheiro de longe era de flores secas e canja de galinha, mas o clima tinha um tom de nostalgia pesada. Encararam cada rosto que passavam, procurando um sinal, uma resposta que caminhasse junto a eles. Após algumas perguntas, um funcionário do lugar levou-os a uma sala iluminada por luz natural. Sobre as mesas, diversas fotos antigas e alucinações da memória de muitos homens e mulheres. Maria sentiu uma pontada no coração ao ver um retrato envelhecido de um casal. A mulher sorrindo tinha um olhar que lhe era familiar. Essa pessoa parece com a minha avó, ela disse, a emoção quase a fazendo perder a voz. O funcionário assentiu, explicando que aquele casal tinha vivido ali durante muitos anos. Maria não podia acreditar. Será que ali, naquela sala, estavam as respostas que tanto buscavam? Ao se aproximar da mesa, uma fotografia específica chamou sua atenção. Havia uma mulher segurando uma dança muito parecida com a que ela e o pai haviam ensaiado, e ao seu lado, um homem igualmente familiar. O que isso significava? Com a mente fervilhando de perguntas, Maria se virou para o pai. "Você se lembra de alguma história sobre eles? Algo que possa nos ajudar a entender essa conexão?" No entanto, antes que o pai pudesse responder, o celular de Maria disparou novamente. O coração dela disparou, mais uma mensagem. "Vocês estão indo na direção certa, mas a verdade pode ferir e pode vir de onde vocês menos esperam." Maria sentiu que o chão sob seus pés se afastava. O que mais estava prestes a cair sobre eles? A dança da descoberta continuava, mas com novos riscos a serem enfrentados. Quais verdades estavam escondidas nessas memórias? E o que cada revelação significaria para eles? Uma onda de ansiedade a inundou. O próximo passo poderia mudar tudo. Maria e seu pai saíram do asilo com o coração pesado, mas a mente fervilhando. As revelações sobre o passado levantavam mais questões do que respostas. A foto de seus antepassados dançando se cravara na memória dela, como um eco distante de batidas e passos que precisavam ser desvendados. Eles se sentaram em um café próximo, o cheiro do café fresco misturado ao aroma de pão quente, trazendo um breve conforto em meio ao turbilhão emocional. "Pai", Maria começou, quebrando o silêncio que pesava entre eles. "O que você se lembra sobre essa dança, essa família? O que rolou?" O pai a olhou com um misto de surpresa e nostalgia. Seu avô sempre falou sobre um amor grande pela dança. Ele dizia que dançar era como contar histórias sem palavras. Mas não temos muitas histórias. Ele sempre foi reservado sobre o passado, e quando sua avó faleceu, parece que ele guardou essas lembranças só para si. "Talvez seja a hora de trazermos isso à tona", Maria sugeriu, a determinação tomando conta. "Essas memórias podem ser essenciais não só para nós, mas para o ritual que queremos criar no festival." O olhar do pai se iluminou com a ideia, como se a possibilidade de revitalizar aquela conexão ressoasse no seu coração.
Os ensaios se tornaram mais frequentes. A cada movimento que faziam juntos, novas memórias ressurgiam. Maria relembrava do avô dançando com sua avó, procurando em seu pai a mesma alegria, a mesma paixão que um dia ele possuía. Enquanto os passos se entrelaçavam, a música os levava a um lugar de leveza, onde a dor e a dúvida se dissipavam. Finalmente, o dia do festival chegou. O coração de Maria batia freneticamente, mas havia algo mais, uma onda de esperança e um imenso orgulho por estar ali com seu pai. Um palco colorido se erguia diante deles, iluminando suas histórias e preparando o cenário para um renascimento. Eles chegaram cedo, revisando cada detalhe da apresentação. O ambiente estava transbordando vida, famílias reunidas, cuidadores e seus assistidos preparando-se para se expressar. Apesar do nervosismo, Maria e seu pai se sentaram juntos e fecharam os olhos. Vamos lembrar que essa dança é nossa, é sobre amor e conexão, disse Maria, envolvendo a mão dele com firmeza. Logo, a música começou a tocar e as luzes se apagaram. Quando o foco da luz se voltou para eles, o mundo exterior desapareceu. O pai de Maria estava ali, não como homem fragilizado, mas como um dançarino, entregando-se à própria história. Eles dançaram como se recontassem a vida inteira em cada movimento, unindo-se por memórias, risos e lágrimas. O público assistia hipnotizado. Os olhares que antes eram indiferentes agora refletiam reconhecimento, empatia e emoção. Maria dançava não só para seu pai, mas para todos ali que poderiam sentir suas preocupações e alegrias, seus medos e esperanças. Ao fim da apresentação, o aplauso não era apenas uma resposta à habilidade técnica, mas uma reverberação emocional. As pessoas estavam tocadas e Maria viu rostos emocionados, lágrimas de alegria e sorrisos encorajadores. Aquela dança não era apenas uma apresentação, mas um testemunho da força do amor entre famílias. Quando deixaram o palco, Maria sentiu uma onda de alívio, mas a verdadeira revelação veio depois. Uma mulher se aproximou, seus olhos brilhando de emoção. Maria, seu pai, vocês deixaram marcas profundas na minha vida. Eu sou avó de um menino que também precisa de apoio. O que vocês fizeram aqui é inspirador. A dança é uma linguagem universal e eu espero que compartilhem isso nas próximas edições do festival. As palavras eram como uma chave que abriam novas portas. Naquele momento, Maria percebeu que elas não eram apenas dançarinos, mas iniciadores de algo grandioso. Ali, sob as luzes e os aplausos, ela viu o futuro tomando forma. Pai, isso não foi só sobre nós, tem tanta gente que precisa da nossa história. O coração dela pulsava. Estamos juntos nessa batalha, e não apenas para nós, mas para todos os que ainda estamos por descobrir. O pai sorriu, os olhos reluzindo. Com lágrimas de felicidade e orgulho, finalmente entendendo o impacto que poderiam ter. Eles estavam prontos para o que quer que o futuro trouxesse. Maria pegou a mão do pai e juntos eles saíram do festival com a sensação de que, ao dançar, ressignificaram suas vidas. Agora, o que quer que viesse a seguir, Maria sabia que a dança era muito mais do que arte. Era uma forma de resiliência, conexão e amor que sempre acabaria unindo as histórias. E atenção, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossos vídeos a chegarem a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse final e também compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão brilhante. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.